Olha a questão 141. Em um jogo de bingo, as cartelas contêm 16 quadrículas dispostas em linhas e colunas. Cada quadrícula tem impresso um número, dentre os inteiros de 1 a 50, sem repetição de número. Na primeira rodada, um número é sorteado aleatoriamente dentre os 50 possíveis. Então, observe, no jogo de bingo, você vai ter ali as cartelas, e essas cartelas contêm um total de 16 quadrículas. É como se fossem 16 pequenos quadradinhos, e dentro de cada um desses quadradinhos você vai ter um número. O número que vai estar em cada um desses quadradinhos é um número entre 1 a 50. Então, é um valor inteiro de 1 a 50, não é um valor decimal. Não pode ser 1,5, 2,7, 2,8 e assim por diante. Em todas as rodadas, o número sorteado é descartado e não participa dos sorteios das rodadas seguintes. Então, toda hora você vai ter uma nova rodada e a cada rodada o número que foi sorteado ele não poderá ser sorteado novamente. Ele foi sorteado uma vez e a partir de então ele não vai ser sorteado novamente da mesma maneira. Ele é meio que descartado. É como se você tirasse o número ali de dentro da urna e aí você jogasse esse número fora. Ele não pode ser sorteado novamente. Caso o jogador tenha em sua cartela o número sorteado, ele o assinala na cartela. Ganha o jogador que primeiro conseguir preencher 4 quadrículas que formam uma linha, uma coluna ou uma diagonal, conforme os tipos de situações ilustradas na figura 1. Então, se o jogador que tem ali seus 16 quadradinhos, seus 16 números, conseguir preencher uma linha, conseguir preencher uma coluna ou conseguir preencher uma diagonal, ele basicamente vence o jogo do bingo. O jogo inicia e, nas 4 primeiras rodadas, foram sorteados os seguintes números: 3, 27, 7 e 48. Ao final da 4ª rodada, somente Pedro possuía uma cartela que continha esses 4 números sorteados, sendo que todos os demais jogadores conseguiram assinalar, no máximo, um desses números em suas cartelas. Observe na figura 2 o cartão de Pedro após as 4 primeiras rodadas. Então, teve as 4 primeiras rodadas do bingo. Nessas 4 primeiras rodadas, houve um sorteio em que o número 3, o número 27, o número 7 e o número 48 foram os sorteados. E, por sorte, o Pedro, que tem aqui essa cartela, de acordo com a questão, tinha exatamente esses 4 números. Ele tinha aqui o número 3, o número 48, o número 27 e o número 7, tanto que ele deixou ali circulado cada um desses números dessa maneira. A probabilidade de Pedro ganhar o jogo em uma das 2 próximas rodadas é... E aí ele pergunta, qual que é então a probabilidade, qual que é a chance do Pedro ganhar o jogo em uma das 2 próximas rodadas? Dessa maneira. Bom, veja bem, para ele ganhar o jogo, o que pode acontecer aqui nessa situação? Nas próximas 2 rodadas. Ele pode ter, por exemplo, a sorte de o número 12 ser sorteado. Se o número 12 for sorteado, ele vai formar uma linha completa com números sorteados. Então, ele é campeão. Ele pode ter a sorte também do número 5 ser sorteado e do número 45 ser sorteado. Se isso acontecer, ele fecha uma coluna e então é campeão. E ele ainda pode ter a chance do número 11 ser sorteado e do número 19 ser sorteado. E aí ele fecha uma diagonal e também é campeão. Note, ele quer a chance, ou a probabilidade, desse Pedro ganhar o jogo em uma das 2 próximas rodadas. Ou seja, ele pode ganhar logo na próxima rodada ou ele pode ganhar depois das próximas 2 rodadas. Então, acontece mais uma rodada, né? Sorteio mais um número e depois sorteio mais um número. E aí, ele é campeão. Vamos dividir as possibilidades. Vou determinar aqui um primeiro caso, que é para quando ele ganha na primeira rodada. De uma vez. Então, logo na primeira rodada, ele acaba vencendo o jogo. O que tem que acontecer para que ele vença o jogo logo na primeira rodada? Ou seja, o jogo está lá parado, já teve ali os 4 números sorteados, e aí vai ter mais um sorteio. Esse vai ser a primeira rodada. Nesse sorteio ele tem que vencer. Vai sortear um número, e o número que sortear vai fazer com que ele vença. O que tem que acontecer? Tem que sortear exatamente o número 12. Porque a única maneira desse cara ganhar logo na primeira rodada, considerando o que ele tem aqui, é se sortear exatamente o número 12. Ah, e se sortear o número 11? Ele não ganha logo de cara. E se sortear o número 5? Não ganha logo de cara. E se sortear o número 22? Não ganha logo de cara. A única maneira dele ganhar logo de cara na primeira rodada é se o número 12 for o primeiro a ser sorteado. E aí pronto. Fecha uma linha, ele é campeão. Então, quantas
possibilidades são favoráveis para aquilo que a gente está buscando? Quantas maneiras a gente tem de esse cara vencer logo na primeira rodada? Uma. A única forma dele vencer é se o número 12 for o primeiro a ser sorteado. Pronto, ele fecha a linha e aí é campeão. Se isso não acontecer, ele não é campeão logo na primeira rodada. Então, nesse caso, essa probabilidade para ele vencer na primeira rodada é de 1 sobre... E aí, quantas chances possíveis nós temos aqui para que essa primeira rodada aconteça? Nós temos 46 chances. Por quê, Vini? Veja, existem 50 números que podem ser sorteados. Só que a questão diz, quando você sorteia um número, esse número em questão ele é descartado, ele não vai ser sorteado novamente. Até aqui, antes dessa primeira rodada acontecer, quantos números foram sorteados? 4. Exatamente os números que estão dispostos aqui na cartela de Pedro. Dos 50 números que eram disponíveis, 4 já foram sorteados, ou seja, eles não podem ser sorteados novamente. E aí nós temos quantos números possíveis para serem sorteados? 46. Eram 50 disponíveis, sorteou exatamente 4 números, sobraram 46 números que podem ser sorteados. Então, nessa primeira rodada, existem 46 números lá dentro da urna que podem ser retirados. Só que somente um deles satisfazem aquilo que a gente está buscando. Então, essa probabilidade para a primeira rodada é de 1 sobre 46. Beleza. Mas e se esse cara não vencer diretamente na primeira rodada? E se ele vencer somente na segunda rodada? Agora eu quero que ele não vença na primeira. Eu quero que ele vença na segunda rodada. Qual que vai ser essa nossa probabilidade P2, né, para essa segunda situação? Bom, veja bem, existe uma primeira maneira disso acontecer, que é o seguinte, né? Imagine que nós tenhamos aqui um primeiro número que pode ser sorteado, tá bom? E existe aqui um segundo número que pode ser sorteado, tá? Vou fazer aqui essa nossa análise dessa maneira. Eu tenho um primeiro número que pode ser sorteado e um segundo número que pode ser sorteado. Esse primeiro número que pode ser sorteado, ele pode ser, por exemplo, o 45. E o segundo número que pode ser sorteado pode ser o 5. Se acontecer de o primeiro número sorteado, veja, ser o 45 e o segundo número sorteado ser o 5, nessa ordem, né, então, por acaso, sortearam na primeira rodada o 45 e na segunda rodada sortearam exatamente o número 5, pronto, ele é campeão, porque isso fecha uma coluna pra gente. É uma possibilidade, é uma das possíveis maneiras disso aqui acontecer. Mas existe o inverso, existe a possibilidade de, por exemplo, na primeira rodada, a gente sortear o número 5 e na segunda rodada, a gente sortear o número 45. E se por acaso, logo no primeiro sorteio da primeira rodada, a gente tem ali o número 5 e depois, no segundo sorteio, cai o número 45. Pronto. Também fechou uma coluna. Ele também foi campeão. E existe ainda outras maneiras disso acontecer. Quer ver? Existe uma possibilidade de, por exemplo, sair na primeira rodada o número 11 e na segunda rodada o número 19. Por que isso aqui é interessante pra gente? Porque se na primeira rodada sai o número 11 e na segunda rodada sai o número 19, ele fecha uma diagonal. É campeão. Mas pode acontecer o inverso. Pode acontecer de na primeira rodada sair o número 19 e na segunda rodada sair o número 11. Quando sai o número 19 na primeira rodada e na segunda rodada sai o número 11, nós também fechamos uma diagonal. Ele também é campeão, só que isso daqui é diferente de quando sai o 11 primeiro e o 19 depois. Se sai o 19 primeiro e o 11 depois, eu já tenho um caso distinto. Então, eu também considero isso como sendo válido pra gente. E aí existe uma forma também dele vencer, que é quando, observe bem, o primeiro número que sai é um número diferente de 12 e o segundo número é o número 12. Toda vez que isso daqui acontecer, ele também é campeão. Toda vez que isso daqui acontecer, ele também consegue vencer na segunda rodada. Se o primeiro número que vai sair, né, se o número que sai na primeira rodada é diferente de 12, é qualquer número menos o 12, e o segundo número que sai é exatamente o 12, ele também consegue ser campeão. Imagina, saiu o 29 na primeira rodada. Tá bom, não ajudou muito. Mas, de repente, na segunda rodada saiu o 12. Fechou a linha. É campeão na segunda rodada. Saiu o número 4 na primeira rodada. Né? Não ajudou muito. Mas na segunda rodada saiu o número 12. Pronto. É campeão também. Saiu o número 30 na primeira rodada. E na segunda rodada saiu o número 12. Pronto, é campeão na segunda rodada. Então, toda vez que o primeiro número que sai, que o número que sai na primeira rodada, for diferente de 12, for qualquer valor menos o 12, e na segunda rodada sair exatamente o 12, esse cara é campeão. Ele vai estar vencendo
Porque saiu o número 12, só que agora o número 12 não saiu na primeira rodada. O número 12 saiu na segunda rodada. É por isso que a gente pegou e falou que, cara, agora a gente quer avaliar as possibilidades dele ganhar na segunda rodada nessa situação. É dessa maneira que nós temos essa nossa análise dessa forma. E aí, eu pergunto para você, de quantas maneiras distintas esse cara pode vencer na segunda rodada? Ele pode vencer na segunda rodada de 49 modos distintos. De 49 modos distintos. Uma maneira dele vencer é quando sai o 45 e depois o 5. Outro modo dele vencer é quando sai o número 5 e depois o número 45. Outro modo dele vencer é quando sai o número 11 e depois o número 19. Outro modo dele vencer, o quarto modo, é quando sai o 19 primeiro e depois o número 11. E existem outros 45 modos dele vencer, que é quando o primeiro número que sai é diferente de 12 e o segundo número é exatamente igual ao 12. Por que aqui nós temos 45 modos dele vencer dessa maneira? Porque o primeiro número que vai sair é um número de um total de 45 números disponíveis. Por quê? Olha, o total de números que nós tínhamos para sair era 50. Só que a gente tem que tirar 4 valores disso daqui, porque tem 4 números que já foram sorteados, eles não podem sair de novo. E a gente tem que tirar ainda por cima o número 12. Então a gente tira aqui mais uma possibilidade. Não pode sair o número 12 na primeira rodada. A gente não quer que saia o número 12 na primeira rodada. Então, dos 50 números disponíveis, quantos que podem sair na primeira rodada para que ele vença dessa maneira aqui, ó? Para que na primeira rodada saia um número diferente de 12 e na segunda rodada saia exatamente o número 12. Eu tenho 45 números disponíveis. Então, existem 45 maneiras dele vencer desse modo que eu mostrei aqui para você. Pode sair o número 1 e depois o número 12. Pode sair o número 2 e depois o número 12. Pode sair o número 5 e depois o número 12, né? 45 possíveis números que podem sair na primeira rodada para que depois saia o número 12 e ele vença. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. 4 mais 45 modos dele vencer dessa forma dá 49 modos diferentes dele vencer o jogo dessa maneira. Quando o primeiro número é diferente de 12 e o segundo número é 12. Existem 45 números que podem entrar na primeira rodada, desde que esses números caiam na primeira rodada e na segunda rodada cai exatamente o número 12 para a gente. Então, 49 modos ao todo. E aí, veja, eu tenho aqui 49 maneiras dele vencer a segunda rodada. 49 formas distintas dele vencer a segunda rodada. 4 maneiras eu já mostrei para você. Ó. Eu escrevi quais são exatamente essas maneiras. E aqui nós temos 45 modos. Ó. Só aqui são 45 modos. Aí você pode escrever o número 1 e o número 12. O número 2 e o número 12. O número 4 e o número 12. O número 5 e o número 12. Cara, tem 45 modos de acontecer isso daqui. Desde que na primeira saia um número diferente de 12 e na segunda saia o número 12. Então, 45 modos disso daqui. Mais esses 4 modos que eu já deixei explícito aqui. 45 mais 4, 49 maneiras. Isso acontece num total de quantas possibilidades? Aí, para que a gente coloque aqui o total de possibilidades disso acontecer, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aplicar um raciocínio de análise combinatória. Porque o que acontece? Para que ele vença na segunda rodada, você concorda comigo que eu vou ter que escolher 2 números? Eu tenho que escolher 2 números para que esses sorteios possam acontecer. Para o primeiro número que eu vou escolher, quantos valores eu tenho disponíveis? 46. E para o segundo número, quantos valores eu tenho disponíveis? 45. Porque o número que eu escolhi para sair na primeira rodada, ou que saiu na primeira rodada, não pode sair na segunda rodada. Toda vez que um número é sorteado, esse número não pode ser sorteado novamente. Então, se na primeira rodada eu tive 46 números que poderiam ser liberados, que poderiam ser sorteados, na segunda rodada eu tive quantos números? 45. Então, 46 vezes 45. Isso aqui se chama, na análise combinatória, o que nós caracterizamos como o princípio fundamental da contagem. Para a primeira rodada existiam 46 possibilidades, para a segunda existiam 45. Se eu escolhi um primeiro número para a primeira rodada, 46, e para o segundo, 45 possibilidades, 46 vezes 45. Maravilha? Então, aqui embaixo, 46 vezes 45. Tudo bem? Então, essa é a probabilidade dele ganhar na segunda rodada. E essa é a probabilidade dele ganhar exatamente na primeira rodada. Qual que é a probabilidade agora completa? A probabilidade para que Pedro ganhe o jogo em uma das 2 próximas rodadas. Ou na primeira, ou na segunda. Essa probabilidade é de 1 sobre 46 mais
49 sobre 46 vezes 45. Exatamente dessa forma. 1 sobre 46 mais 49 sobre 46 vezes 45. Esse seria o nosso resultado final. Porque nós somamos as probabilidades, porque ele quer saber a probabilidade de isso acontecer, dele já vencer logo na primeira, ou, e aí a gente usa a soma, a probabilidade disso daqui acontecer, dele vencer somente na segunda. Isso aqui está bem representado na opção da letra E da nossa questão. 1 sobre 46 mais 49 sobre 46 vezes 45. É somente dessa forma que você pode ter essa nossa análise sendo efetivada. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.